Sejam bem-vindos ao episódio 67, mais um Pedincast, hoje com um tema desafiador e diferente, bem peculiar, que é a enfermagem oncológica. Quais os desafios assistenciais para esse perfil de paciente? Um perfil que frequentemente interna também na terapia intensiva, mas existe todo mundo em volta ali. E para falar desse episódio, a gente convida a enfermeira Amanda Aparecida Barcelos. A enfermeira é formada pela UEL em 2017, especialista em enfermagem neonatal pelo programa de residência em enfermagem neonatal finalizado em 2020, é mestre em enfermagem pela UEL e coordenadora de enfermagem da Unidade Pediátrica e Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital do Câncer de Londrina, além de ser professora da Unifil e também foi minha aluna. Então, prazer falar esse currículo lindo e muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço o convite. E aí a gente sempre começa, né, Amanda, falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Você que se formou enfermeira neonatologista e hoje entrou nesse mundo da oncologia, como que foi esse processo para você? Como que essa trajetória aconteceu? Acho que, na verdade, durante a graduação de enfermagem, né, a gente tem um contato muito breve com a oncologia e a gente não consegue nem dimensionar o tamanho, né, a abrangência que a oncologia tem. Tanto no nosso dia a dia, na área pediátrica, né? Enfim, a gente tem só uma pincelada mesmo. E durante a graduação, a gente passa por o último estágio, né? Que é o internato hospitalar. E na época, com certeza, eu queria a pediatria, que era a minha maior área de afinidade. Mas, por ironia do destino, eu caí no sorteio para fazer internato no Hospital do Câncer. Então, a minha primeira vivência prática foi durante o internato. Eu fiquei 3 meses numa unidade adulto e aí eu consegui ter um pouquinho da dimensão do que a oncologia representava, né? Mesmo assim, por teimosia, ainda achei que a minha área era a neonatal, então fui porque o meu coração queria. Então fiz a residência e depois da residência a gente fica aberto ao mercado de trabalho e foi disponibilizada essa vaga no Hospital do Câncer. E eu resolvi me candidatar, porque eu já conhecia, né, a instituição, eu tive uma vivência muito boa durante o internato, então de conseguir pensar um pouquinho diferente de como era o cuidado desses pacientes e com a residência, né, a gente consegue incluir principalmente a família no cuidado desse doente. E eu achei que essas duas proporções casariam muito bem, né? A gente não vai tratar só o doente, né? A gente vai tratar ele e tudo que envolve isso. E a partir daí, então, comecei a trabalhar na unidade pediátrica, lá no Hospital do Câncer, como enfermeira assistencial mesmo. E comecei a me encantar pela oncologia. E aí, segui o caminho lá mesmo. E há quanto tempo lá no... Faz 4 anos e 6 meses que eu tô na instituição. E na coordenação? Na coordenação, eu estou desde setembro do ano passado. É um desafio, né? Muito. É um mundo à parte, né? Exatamente. Acho que quando a gente pensa, principalmente na coordenação, a gente precisa lembrar que a graduação, ela forma enfermeiros técnicos, né? Uhum. E não enfermeiros em si gerenciais. E que esse gerenciamento de equipe, que é mais de 80% do trabalho do enfermeiro, ele precisa ser desenvolvido também. Então, eu saí de uma equipe técnica de 6 técnicos para uma equipe hoje de 68 colaboradores, sob minha supervisão. É um salto, né? É interessante se a gente fizer uma comparação com a oncologia clínica, Amanda. Eu já vi mesmo alguns que fazem oncologia clínica, outros até que fazem oncologia cirúrgica, e uma coisa que eles sempre falam é que a especialidade tornou eles como pessoas melhores, né? É muito comum nas áreas de pediatria essa questão, né, da especialidade encontrar a gente, não a gente encontrar a especialidade. É difícil você encontrar nas áreas da saúde alguém que começou o curso querendo fazer cuidar de criança e cuidar de criança grave ou criança oncológica. Uhum. Então, são especialidades que encontram a gente no caminho e que nos tornam pessoas melhores, né? Então, no final, o produto é sempre muito bom. Exatamente. E a gente tinha uma aproximação bem maior com as crianças oncológicas, até que ano que a gente recebia? Em 2012, 2013, ainda a quimioterapia era bem atuante. Em 2014 em diante houve descredenciamento, né? Que agora está começando a voltar, né? Está começando a retomar. Então, e a gente tinha esse contato bem maior com as crianças oncológicas, e eu até falo que
Foi no meu primeiro ano de residência na saúde da criança. Quem não sabe, eu fiz residência em saúde da criança. Tinha neonatal e saúde da criança. E aí, quando eu era residente, eu lembro que me apeguei tanto a uma criança oncológica, leucemia. E vamos dizer assim, que o óbito dessa criança me fez questionar se eu queria mesmo pediatria. Porque são crianças que vêm e o curso, a gente vai acompanhando o crescimento, vai acompanhando a evolução. É o que você falou, vai se envolvendo com a família. Não é uma internação comum. Aquela criança vem, ela fica e depois ela vai para casa e não volta mais, ou se volta por um outro motivo em algum outro momento. Não, é uma criança que meio que casa por um tempo ali com o hospital e o envolvimento afetivo é muito grande. E aquilo me gerou tamanho sofrimento, sabe? Que eu fiquei, meu Deus do céu, se eu conseguir superar esse sofrimento, eu continuo na pediatria, né? E acabei continuando, mas eu lembro dela até hoje, tudo assim. O rostinho dela, o jeitinho dela, como eu me envolvia com ela. Isso, eu fico até um pouco emocionada porque isso marcou a minha trajetória. Eu fico imaginando o que é isso lá, né, profissionalmente falando. Porque já tem um estigma pesado, mas não é assim. Porque tem muita alegria também ali. Acho que eu queria ouvir você um pouquinho o que é trabalhar com criança oncológica, porque as pessoas às vezes falam, poxa, né? Mas não, tem muita energia boa ali também, né? E também quem que são essas crianças que o hospital recebe, quem é o perfil, só para as pessoas compreenderem um pouquinho. Perfeito. Acho que, na verdade, essa aproximação ela é muito real, exatamente o que você disse. Inclusive, acho que 90% da minha equipe conhece as crianças por nome, sobrenome, nome da mãe, nome da tia, nome do pai. Cachorro, né? Do cachorro, do irmão, né? Porque a gente está habituado com essa criança a internar, ir para casa, retornar para nós, ou ficar um tempo muito longo internado e que a gente cria esse vínculo, né? É inerente da nossa profissão. Se eu puder contar só em parênteses, né? A gente teve agora, no mês das mães, a gente fez um mural com as fotos das mães e das crianças. E aí todo mundo que passou lá, ou por consulta, ou por internação, ou passou lá, queria foto lá no mural com a sua mãe, com a sua avó, enfim. E aí a gente gostou tanto desse mural que a gente só conseguiu se desfazer do mural das fotos agora essa semana para colocar um mural da Copa. Depois de todos esses meses, né? Acho que parece uma coisa tão simples, mas que tem um significado tão grande, né? Apesar de todo o sofrimento, a gente tem, como você disse, muita alegria nesse ambiente. E eu acho que é isso que nos move diariamente. De até ver crianças que, para nós, pela condição clínica, pela alteração de exame físico, de exame laboratorial, estaria muito ruim, posso dizer assim, e que ela tá no meio do corredor, andando de motoquinha, com a quimioterapia correndo lá em 24 horas, como se nada tivesse acontecido, né? Eu acho que é isso que deixa mais quentinho o coração pra gente permanecer. Eles são muito, muito, muito fortes, muito mais do que a gente consegue imaginar. E eu sempre digo que a pediatria realmente muda as pessoas, né? Então, a gente começa a enxergar de um jeito diferente. Isso vem para a criança oncológica desde o início, porque quando a gente fala de câncer adulto, né, de paciente adulto, a gente está falando, né, de 95% mais ou menos de fatores que são ambientais, de hábitos de vida, de, né, vícios, enfim. Mas quando a gente fala da criança, a gente não está falando desses fatores que são extrínsecos, né? E aí a gente vem já com o peso da palavra câncer. Aí eu tenho uma criança que por si só é uma criança, todo mundo com o pensamento de que, nossa, tem a vida toda pela frente, mais uma palavra que até hoje, apesar de todo o avanço que a gente teve, de altíssima chance de cura, ela tem uma pegada muito pesada mesmo, né? Então ela carrega por si só um susto. E aí você imagina para uma família receber um diagnóstico de uma criança que infelizmente está com câncer nesse momento. Então, de fato, o mundo desaba ali, né, para aquela família naquele momento. Única e exclusivamente pelo peso
do câncer em si. A palavra, né? Isso. A palavra, ela é muito pesada quando a gente pensa aquilo, até pra notícia, né? Parece que vem um negócio e ninguém enxerga mais nada, só vê a palavra, Exato, não é? Exatamente. É isso que eu ia dizer mesmo. Apesar da gente já propor, né, o tratamento melhor para essa criança, os cuidados melhores que a gente pode ter naquele momento, ainda assim carrega esse peso, justamente pela palavra câncer. E aí, o que também vai impactar é que os primeiros sinais de câncer, eles são inespecíficos, né? Então, eu tenho ali cefaleia, dor em membros inferiores, palidez cutânea, sangramento, né? Que pode ser... Tanta coisa, né? Exato. Pode ser muita coisa. E aí, diferente dos adultos, geralmente as crianças buscam mais rápido o serviço de saúde, porque as famílias ficam em cima, na sua grande maioria, né? Uhum. E as mães, pais no geral, elas não costumam aceitar muito diagnóstico. Então, elas vão em um médico, vão em outro, procura especialista, vai e volta, né? Enfim, a partir do momento que essa criança tem uma suspeita real ou um diagnóstico confirmado de câncer, ela pode ser encaminhada para a nossa instituição. A gente é uma instituição referência em oncologia pediátrica no Paraná. Então, a gente recebe crianças de todas as cidades possíveis, próximas. Então, a nossa grande maioria das crianças hoje, elas são de fora de Londrina. Uhum. A gente ainda tem uma taxa de Londrina, mas a grande maioria de fora, estou falando de quase 70% das crianças. E para receber essas famílias, que estrutura que dá para fazer assim, né? Pensando que elas vêm para morar um tempo aqui, né? Isso, exatamente. Hoje, o que a gente consegue fazer? A gente tem algumas ONGs parceiras e casas de apoio ali próximo ao hospital. Então, a nossa maior parceria é a ONG Viver. Então, ela dispõe de quartos. Então, geralmente, vem o pai e a mãe, a avó, ou alguma tia, algum irmão para revezar. Um deles fica com a criança 24 horas no ambiente hospitalar. E aí, a gente fornece estrutura, né, para dormir, para se alimentar, né, para tomar banho, enfim. E essa outra pessoa fica nesse suporte de apoio. Uhum. Então, é um quarto mesmo. E lá, inclusive, a gente tem máquina de lavar, que eles podem lavar as roupas. Tem refeitório para alimentação externa também. Então, eles não têm gasto com isso. Certo. Geralmente, eles revezam. Então, um deles fica descansando na ONG durante o dia, enquanto o outro está com a criança no hospital. Durante a noite, o outro vai para a ONG e este vem para ficar com a criança. Então, a gente consegue fornecer essa estrutura, né? Tem algumas famílias que elas chegam, inclusive, a se mudar da cidade de origem para Londrina para ficar o mais próximo possível da instituição. Mesmo que tenha esse apoio, às vezes a gente tem alguns gaps de não tem espaço hoje, tá cheio, né? Ou saiu muito tarde do hospital, não consigo mais entrar, enfim. Então, algumas famílias preferem fazer essa troca. O que a gente não consegue deixar hoje é que o pai e a mãe fiquem juntos com a criança internada por estrutura física mesmo, né? Quem sabe num futuro próximo a gente consiga pensar num ambiente mais parecido com o domicílio. Um quarto, né? No quarto da própria criança, assim, né? Isso, exatamente. E aí essa criança com suspeita ou com diagnóstico confirmado é encaminhada pra gente. E aí, ou ela entra em investigação, né, pra gente descobrir qual o diagnóstico, ou se ela já tem o diagnóstico, já tem o resultado da imunohistoquímica, a gente, o quanto antes, já inicia com o melhor tratamento para essa criança. Hoje, a gente segue as estatísticas, então, a nossa maior população são as leucemias, né, para o paciente pediátrico, seguido de nefroblastoma, neuroblastoma, a gente tem também, e osteosarcoma. E as demais em menor quantidade. Quando você fala nesses tumores que são mais comuns, Amanda, a gente encontra referência em literatura mesmo, né? Então, na criança, as leucemias ainda são as neoplasias mais comuns, mas em relação aos tumores sólidos, a gente, na nossa realidade de HU, ainda tem muito tumor intracraniano, né? Só que esse é um tumor que fica meio dividido, né? Porque parte dessas crianças são operadas no HU por alguns recursos tecnológicos que o hospital disponibiliza,
parte acaba sendo operado lá no Hospital do Câncer, e tem muitas crianças que dividem o tratamento, né? A parte cirúrgica faz no HU e a parte clínica faz lá no Hospital do Câncer. Acho que nos últimos anos nós sempre tivemos algumas crianças que transitavam entre os dois serviços, né? Isso mesmo. A gente já recebe elas em pós-operatório e dá o segmento, seja com quimioterapia, com radioterapia ou com concomitância. Porém, alguns ainda vêm para nós com esse diagnóstico também, que tem uma alta taxa de incidência, mas talvez por essa divisão não esteja nos nossos maiores índices, e que a gente também opera na instituição. E eu até queria, assim, você comentou sobre a palavra câncer, né? Eu percebo que, acho que tem duas palavras que na terapia intensiva a gente vê que tem muito impacto, né? A palavra câncer e a palavra morte. Mas o quanto que a gente precisa dessas palavras para a família entender. Porque se um dia a gente está lá com uma criança que foi feito um diagnóstico recente de um tumor intracraniano, se você está lá conversando com a família por muito tempo, você fala tumor, você fala massa, você pode falar neoplasia, não gera impacto. Eles passam a entender o contexto da doença e a gravidade quando você usa a palavra câncer. E a mesma coisa em relação à morte. Não adianta, às vezes, tem famílias que são muito simples, né? E você vai falar assim, olha, óbito, parada cardíaca, ressuscitação não tão bem sucedida, não adianta. Quando você usa a palavra morte, você sente o impacto, né? Então, embora sejam palavras assim de um apelo emocional muito intenso, elas ainda são soberanas em relação ao entendimento, né? Acho que não é à toa que chama o Hospital do Câncer, né? Porque acho que não daria para chamar Hospital de Neoplasias, Hospital de Tumores, porque não geraria o impacto que realmente isso representa, né? Exatamente. Acho que a conversa com os familiares sempre tem que ser o mais real possível. E às vezes a gente acha que está arrasando, utilizando palavras, né, que talvez até definem melhor a situação, mas eles não estão com a compreensão total do que precisa ser dito, né? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo, olha, né, é um câncer e hoje tem alto risco de morte, né? Ponto. Eles precisam estar cientes disso, apesar do peso que isso carrega, né? Hoje, a título de curiosidade, a gente tem uma psicóloga, né, que é específica do nosso serviço, e ela trabalha com alguns livrinhos para a criança compreender o câncer em si. Então, a partir do diagnóstico, ela consegue fazer esse projeto com a autorização dos pais, independente da idade, para que ela também tenha conhecimento sobre o diagnóstico que ela carrega neste momento e como é que vão ser os próximos passos. É um projeto bem interessante. A estrutura de lá é muito boa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia. Entrei lá e fiquei encantada, né? Não só pela estrutura clean, assim, mas também pelo acolhimento e as diversas opções que a criança e a família têm ali. Inclusive até a escolinha ali, né? A parte da educação infantil. É um lugar amplo, assim, até a UTI também. Eu gostei bastante de como as coisas são organizadas, né? E isso faz um diferencial muito grande, porque são internações prolongadas. Então, precisa ter essa ambiência. Não é só, estou no hospital, mas a ambiência ela é um pouco mais acolhedora também, ajuda bastante, né? Exatamente. O SARE, que é a nossa sala de aula dentro do hospital, completou recentemente 10 anos de atuação no Hospital do Câncer. Então, a gente consegue dar seguimento escolar para todas as crianças que estão hospitalizadas, seja no leito, seja na salinha que a gente tem, seja no corredor, em qualquer lugar. E eles trabalham de segunda a sexta, realizando atividades no período da manhã e da tarde para todas essas crianças. Então, acho que é um pouquinho ali do que eles teriam fora do ambiente hospitalar e que talvez traga um conforto mesmo. Sim. De pensar, né? Nossa, aqui não é só a medicação, o banho, a hora que eles vêm me falar. E eles ficam muito à vontade, né? Eles se sentem em casa, olhando ali, né? Exato. Eles podem ficar no corredor, o espaço que eles quiserem, de motoquinha, de patinete. Inclusive, a gente tem uma brinquedoteca dentro, né? Ali do ambiente. E que geralmente as crianças frequentam lá, pegam todos os brinquedos, levam para o quarto, devolvem todos os brinquedos depois, vão trocando entre si. Então, a gente consegue
trazer um pouquinho ali de acolhimento mesmo, né? De distração para esse período. E daí vocês conseguem flexibilizar algumas regras para adaptar conforme a necessidade? Sei lá, as crianças estão com vontade de ver um bichinho de estimação, ou alguma coisa. Vocês conseguem ter essa flexibilidade? Como que funciona? A gente tenta ao máximo. Aham. Então, a depender se a gente tem alguma flexibilização de animais, por exemplo, e essa criança tem condição de descer até ali o hall do cuidado paliativo adulto, que é onde tem essas visitas mais frequentes, a gente consegue encaminhá-la lá. Legal. A gente teve uma criança recente que estava em cuidado paliativo, mas que precisava da internação, que queria ir no cinema. Então, naquele momento, a gente não conseguia tirar ela do ambiente hospitalar para que ela fosse ao cinema. Então, o que a gente pensou em fazer foi trazer o cinema até ela. Então, ficou conhecido como o Cinema da Gabi. Então, a gente bonitinho. fechou o auditório lá da instituição, todas as janelas para um ambiente totalmente escuro. Colocou umas poltronas que tem lá de relaxamento. Então, tinha até o ingresso. Ela chamou o irmão, o pai, a mãe, pipoca, refrigerante que ela queria e passou o filme que ela escolheu, que era Mulher Maravilha. Então, todo mundo se disponibilizou para fazer acontecer, né? Então, a gente conseguiu, ela amou a família muito mais. Ela nos deixou recentemente, mas algo que ela queria, a gente conseguiu fornecer para ela. E aí, pensando nessa linha também, a gente tem a nutrição muito atuante lá no nosso andar, né? E frente a isso, a alimentação das crianças, ela é diferenciada. Então, a gente tem dia que é cachorro-quente, tem dia que é pipoca, tem dia que é torta, né? Enfim. Fora as comemorações que a gente faz em todas as comemorações possíveis também. E também algumas crianças que têm restrição alimentar, ou, né, por si só, ou alguma restrição frente às complicações do tratamento oncológico. Então, tem muita náusea, né? Prefere alguma comida específica, a gente consegue fazer esse jogo para que isso seja atendido, né? Para que ela não deixe de se alimentar, porque ela queria hoje uma coxinha, por exemplo. Então, tudo bem, vamos providenciar. Assim, eu fico imaginando o desafio que deve ser para nutricionista, porque é um paciente, uma criança, né, que tem um evento de hipercatabolismo, que ao mesmo tempo ela é imunodeprimida e ao mesmo tempo ela sente náusea por conta do tratamento. Então você tem que oferecer uma comida que seja saborosa, que ofereça a necessidade nutricional dela e sem a chance de contaminação, né? Então deve ser realmente um desafio para a própria nutrição do hospital. Exatamente. É um grande desafio, ainda mais porque os quartos têm frigobar, então às vezes as mães querem trazer coisas de todos os lugares possíveis. Mas isso em todas as unidades pediátricas, acho que é um desafio mundial. O inimaginável, né? Então a gente precisa estar sempre de olho frente a isso também, né? Não deixar a vontade da criança, mas fazer valer o que a gente precisa ali dentro do ambiente hospitalar. Né? Né? Tá certo. Exatamente. E as rotinas assistenciais, pensando, né, como que funciona a organização? Desde admissão, enfim, protocolos institucionais, como que funciona essa assistência de uma forma geral para a criança oncológica? A instituição em si, ela trabalha com diversos protocolos institucionais, né? Então, isso é algo que é muito cobrado dentro da instituição e também vale para as crianças, né? Então, a gente tem, no nosso andar, ele funciona também como o pronto atendimento pediátrico. Então, uma vez atendida pelo plantonista, se essa criança tiver necessidade de internação, ela já vai ser alocada para um leito disponível. Mas ela também pode vir por procedimento cirúrgico eletivo ou quimioterapia eletiva, ou ela vem para uma consulta e na consulta é identificada alguma alteração e ela precisa permanecer internada. Hoje a gente conta na pediatria com 26 leitos, né? O nosso público são crianças um pouquinho maiores, então a gente ainda tem que pensar se ela vai precisar de um berço, se ela vai ficar na cama, né? Alguns quartos têm berço, outros quartos são só as camas, né? Os quartos têm 2 leitos por quarto. E a partir daí, a gente precisa da avaliação do enfermeiro do setor,
da equipe técnica e do médico para fazer a prescrição. O médico faz a prescrição de medicação e a equipe de o enfermeiro faz a prescrição de cuidados, né? A gente trabalha também com várias escalas na instituição, então, de grau de complexidade e a escala de deterioração clínica, que é a escala de Piels. Então, para a gente conseguir avaliar mais criteriosamente esse paciente também, né? Para pensar no segmento. Frente a isso, eles conseguem se ajustar nas rotinas. Então, nós seguimos muito padrão das outras instituições. Medicações em horários pares, cuidados em horários ímpares para realização. Desde que a criança se sinta à vontade para isso. Então, lá não é uma unidade que tem obrigatoriedade do banho ser pela manhã, pela tarde, enfim. Aquela coisa, né, engessada. Exatamente. A gente consegue permear, inclusive, no período noturno. Muitas crianças também gostam de tomar banho à noite, por exemplo. E aí, pensando, né, na parte assistencial, uma das coisas que eu imagino que quando o profissional vai entrar, tem muito medo, é a parte da quimioterapia, né? Então, como que o hospital lida com isso? Do treinamento, quais os cuidados que vocês têm, enfim, os protocolos que vocês seguem, como que funciona essa sistemática, pensando nessa particularidade dos quimioterápicos? Todo profissional que entra na instituição passa em uma semana de integração com a equipe de educação continuada. Inclusive, a gente vai para a prática assistencial, né? Para eles verem esse paciente como eles são realmente, né? E frente a essa integração, a gente passa algumas aulas sobre a oncologia em si, que muitas vezes é um mundo novo, né, para esses novos colaboradores. E especificamente para o enfermeiro, já na integração, a gente fala um pouquinho sobre quimioterapia, protocolos, cuidados gerais, manuseio e as principais complicações, mas esse enfermeiro, para que ele possa administrar ou retirar, né, uma terapia antineoplásica, ele precisa ser habilitado. Então, essa habilitação também é feita pelo hospital, e aí é um curso de duração de mais ou menos 18 horas. Então, são vários dias de treinamento teórico e prático para que esse enfermeiro seja capacitado, né? Hoje a legislação de 2018 traz que o manuseio ali, administração, retirada de quimioterapia é um procedimento privativo do enfermeiro. Então, a gente está transicionando para que toda a quimioterapia da instituição seja manuseada apenas por enfermeiros capacitados. E qual é o quantitativo de recurso humano, pensando nisso? Hoje, pelo menos lá na pediatria, eu conto com 9 enfermeiros. São 2 enfermeiros por período, para esses 26 leitos. Então, numa divisão, já pensando mesmo, caso um precise ficar mais na administração de quimioterapia, o outro fica no gerencial, né, da unidade. E eu tenho um enfermeiro cobertura também, para férias, faltas, enfim. Ou numa necessidade de demanda extrema, a gente consegue realocá-lo, por exemplo, para ficar 8 horas, que é o horário de funcionamento da minha farmácia de manipulação de quimioterapia, e que a gente consegue casar essas administrações. O que não casaria são os segmentos, né? Então, depois de 12 horas, 6 horas, enfim, que às vezes cai em algum horário que a pessoa não está, mas que tem outro enfermeiro capacitado. Hoje a gente capacita enfermeiros de todas as unidades, inclusive para fazer cobertura se necessário. E você atua não só na enfermaria, mas na UTI pediátrica também, né, Amanda? E a instituição em si é uma instituição histórica na cidade, né? Tanto é que ela já teve outro nome, né, que era Instituto do Câncer de Londrina. Muita gente até hoje chama de ICL, mas Hospital do Câncer de Londrina. Mas a UTI pediátrica ela é relativamente nova, né? Se eu não me engano foi 2012, 2013, algo perto desse período, né? Então é uma UTI que está assim, em desenvolvimento ainda, né? No HU, a UTI recentemente completou 30 anos, né? Então as coisas estão sedimentadas, mas a gente ainda enfrenta muitas dificuldades assim, para desenvolver alguns trabalhos. Então, como que é assim, a sua experiência de estar trabalhando numa UTI que ainda é embrionária? Eu sei que você chegou já com a UTI consolidada, inaugurada, tudo, mas acredito que ainda tenha desafios ali para desenvolver esse trabalho de assistência, né? Exatamente. Acho que ela é super nova, na verdade. Até
o que a gente estava conversando um pouquinho antes, a nossa demanda de paciente intensivo pediátrico, ela não é muito grande. Eu giro em torno de ocupação de 30%, 40% no máximo, salvo alguns períodos sazonais, como esse, que eu tô com 80% de ocupação pediátrica. Mas constantemente a gente é colocado em jogo mesmo ali. O que a gente precisa para melhorar enquanto terapia intensiva, né? E dentre esses desafios, a gente está em desenvolvimento de vários projetos simultâneos, que advêm também de algumas orientações da ONA, né? O hospital agora é credenciado, manteve o credenciamento, que são as partes mais protocolares, né? Então, hoje a gente sabe quem que é o meu paciente pediátrico que tem mais necessidade de UTI, caso eu precise decidir entre A ou B. Mas eu preciso que isso esteja escrito em um protocolo, né? Hoje a gente sabe também quem que eu poderia dar alta por critério clínico, por realização de escalas, enfim. Mas eu preciso também que isso esteja documentado, né? A gente passou essa semana por uma situação de necessidade de isolamento aéreo, né? A gente está num período bem propício, né, para as infecções respiratórias. E a gente voltou muito tempo atrás, quando não tinha UTI pediátrica e que as crianças eram atendidas junto com os adultos. E uma UTI adulta tocada por um plantonista de adultos também. Não só a equipe técnica, né? Mas equipe médica também. E as pessoas comentaram bastante sobre isso, né? De como foi importante para que a gente tenha um espaço de criança intensiva. Inclusive, pensando nessa situação de alta demanda, como é que a gente conseguiria suportar isso sendo uma UTI adulto e a gente está emprestado, né? O espaço, por exemplo. Então, a gente tem pensado em muitos protocolos infantis específicos para que a gente possa padronizar muitos cuidados que são realizados e que isso esteja descrito, para que todo mundo consiga seguir, né, esses protocolos. Então, a gente vem trabalhando nisso e também na implementação da visita multi, que hoje ela é mais da enfermagem, da equipe médica, mas eu tenho muitos outros profissionais atuantes dentro da UTI, né? Eu tenho fisioterapeuta quase o tempo todo, a nutrição muito atuante, a psicologia, a fono, o serviço social. Então, a gente está estruturando um projeto para que a visita multi ela seja, de fato, né, uma visita multi pensando em todas as facetas que aquele paciente intensivo nos apresenta. E a partir daí, a gente vai definir quais as melhores estratégicas desse projeto terapêutico para essa criança. O que a gente pode fazer, né, que hoje a gente já faz, mas faz um pouco fragmentado, a gente quer unificar, pensando em qualidade de melhoria, né, de assistência. São os passos que realmente os órgãos regulatórios eles colocam como qualidade do serviço, né? Inclusive a elaboração desses protocolos, né? E não é só ter no sistema, é importante você ter o protocolo físico ali. E um ponto em comum entre as duas UTIs é a faixa etária de internação, porque vocês também internam até 18 anos incompletos, né? Isso. Eu acho que são as duas únicas UTIs pediátricas na cidade de Londrina que tem essa faixa etária, né? Que alguns anos atrás a gente também era restrito à faixa etária dos 12. Aí ampliou para 14 e durante a pandemia a gente ampliou até os 18 anos incompletos. E acho que é uma característica em comum com o câncer, né? Isso, acho que foi um ganho, na verdade, porque apesar da idade avançada, não deixa de ser uma criança, né? E que precisa principalmente ali de um cuidado diferenciado, que é o que a gente proporciona na terapia intensiva pediátrica, né? Hoje, na nossa enfermaria, a gente tem até uns pacientes que começaram o tratamento pediátrico, mas que hoje já são maiores de idade, mas que seguem o tratamento com a equipe da pediatria. Que legal. Exato. 22, 20, vai criando né? vínculo, né? Exatamente. E para a UTI, se ele for menor de 18, ele ainda é pediátrico. Se ele for maior, ele já é um paciente adulto, né? O que a gente consegue fazer lá na instituição para barganhar, né? Às vezes, quando a demanda de UTI ela é muito alta, a gente precisa suprir alguma necessidade de vaga de UTI de adulto. Então, a gente vai priorizar esses jovens adultos que ainda são atendidos para se manter ali no ambiente
e minimamente a gente conseguir deixar com um acompanhante o tempo todo, um cuidado mais específico. E faz diferença, né? E, Amanda, fala um pouco sobre os dispositivos vasculares, né? Porque, nossa, eu adorava puncionar por tocate. Faz muito tempo que não aparece ali, mas eu vejo como um acesso muito seguro mesmo, pensando na particularidade do quimioterápico, né? Então, tem que ser assertivo, mas eu também vejo que o PIC veio ganhando espaço e com força. E como que vocês gerenciam essa questão desse cuidado lá? Perfeito. Hoje a gente avalia a rede venosa, né, da criança. Quando a gente tem uma criança abaixo ali de 2 anos, que a gente sabe que a inserção do PIC seria um catéter de um French menor, menos calibroso, e o risco de obstrução ele é maior, hoje a gente optaria por um portocate, considerando inclusive o risco de infecção. Porém, na nossa realidade, hoje o PIC é o mais indicado, porque ele é muito mais rápido para ser inserido, né? Então, é solicitado hoje à tarde, se possível, já está sendo inserido o catéter, né? A gente tem alguns protocolos que são muito longos. Então, se eu sei que vai durar ali 1 ano de tratamento, a gente opta por indicar o portocate também, que tem uma duração mais longa. E até mais comodidade, pensando nos curativos, né? Porque ele vai para casa com catéter, tem toda uma manutenção. Apesar de que a gente teve caso, né, de uma criança que ficou 2 anos. Quase 2 anos com o mesmo Quase PIC. 2 anos. A gente também tem alguns casos de sucesso. Era caso de vocês que veio para nós, né? Daquela coisa das internações, que às vezes acontece internações cruzadas, né? Com a gente, com vocês. E era um PIC que era de vocês e era mais de 1 ano. Eu lembro até quando internou, não pode perder esse PIC, não pode. Tá fazendo quase 2 anos de aniversário, um cuidado absurdo com esse PIC. Exatamente. E a criança, assim, cuidava muito e a família super também centrada ali no processo do cuidado. É porque eles sabem que é um acesso seguro e geralmente duradouro, né? E eles sabem que vão ser várias internações recorrentes e que vão evitar muitas e muitas e muitas punções. Então, eles cuidam muito bem dos catéteres no geral, para que a gente consiga manter o máximo de tempo possível. E isso não é uma realidade só de agora. Desde que eu entrei na instituição, a gente já tinha, em menor quantidade, claro, mas pacientes que tinham PIC há 1 ano e meio, 1 ano, enfim, que ainda eram casos de sucesso, né? E hoje a gente tenta permanecer. A gente sabe que a evidência atual traz que os catéteres Power, eles têm uma duração melhor pela funcionalidade mesmo do catéter, mas infelizmente hoje o Power PIC ainda não é disponibilizado para o SUS, né? Pelo custo mesmo do catéter. Então hoje a gente ainda passa o catéter convencional e a gente toma o maior cuidado para que ele dure o máximo de tempo possível. Na pediatria, a gente evita passar acesso central, porque é um catéter que eu vou precisar, duplo lumen, né? Uhum. Triplo lumen. Vou precisar retirar no momento que essa criança for de alta. Sim. Diferente do PIC ou do portocate, que tem criança que está com o mesmo portocate há 5 anos, por exemplo, e que permanece. A gente evita ao máximo fazer quimioterapia em acesso periférico, pela fragilidade vascular da criança. Sim. E os locks do catéter, terminei. Como que vocês têm feito hoje? Usa heparina, usa só salinização? Como que vocês estão seguindo esse protocolo? Hoje a gente saliniza tudo. Então, o legal. PIC a cada 7 dias, né? Vem para troca de curativo do conector valvulado e a gente faz a salinização. E do portocate a cada 90 dias. Então, ele vem, funciona, saliniza se tiver em desuso, né? Nesse momento. E retorna a cada 3 meses. Que foi um avanço, né? Porque antes era normalmente a gente fazia, há um tempo atrás, 1:9, aí, dependendo do tamanho, infundia 6, né? Para ficar, ou 4, se fosse pediátrico. E agora é a tendência da literatura mesmo, abandonar, né, essas opções, porque a gente vê que no final a técnica que é o que vai valer, né? Que vai fazer a diferença, né? Essa é uma mudança recente na instituição. Quando eu entrei, a gente ainda fazia heparina, mas logo no primeiro ano a gente
foi para a literatura e manteve só a salinização. Eu até participei de alguns eventos, né? Na instituição, eu sou presidente da comissão de catéter, então a gente discute muito sobre isso, os catéteres em geral. E neste evento, a maioria das instituições já não usava mais a heparina por falta de evidência mesmo. Não tinha vantagem, né? Exato. E, inclusive, esse risco que você falou. Tinha gente que fazia 1 para 9, tinha gente que fazia 0,2 para... É inconsistente, você vai ver, aí colocava um tanto, mas precisa de tudo aquilo mesmo? Exato, não é? Exato. E a literatura hoje é muito forte nesse sentido da salinização, né? Desse cuidado. Vocês têm índice de obstrução, assim, tipo, os catéteres acabam obstruindo ou não? Vocês nunca tiveram esse problema com a salinização? A gente tem, mas mais em catéteres que estão em uso. Entendi. Né? Acho que considerando tanto ali a obstrução por formação de coágulo, mas principalmente a obstrução por incompatibilidade medicamentosa. Sim. E esse é um tema que a gente vem trabalhando muito em todas as unidades, né? Lá na instituição a gente tem um guia de medicação. Então, neste guia ele traz, né, tanto para o paciente pediátrico quanto para o paciente adulto, qual é o volume de diluição dessa medicação, em quanto tempo que ela precisa ser infundida. Então, a gente sempre bate na tecla de que esse guia precisa obrigatoriamente ser respeitado. E, frente a isso, entre as medicações, para que se faça um flushing, né, para a gente manter a permeabilidade deste catéter. Porém, a gente precisa considerar que o paciente oncológico ele é um paciente que recebe muitas transfusões, né? Hemocomponentes ou hemoderivados. E nem sempre a gente tem uma opção viável de acesso periférico. Então, às vezes, a gente precisa colocar na balança se aquele catéter pode ser utilizado hoje emergencialmente para essa transfusão, né? Pensando na criança mesmo e nos cuidados que a gente precisa tomar com isso também. Então, às vezes, a gente utiliza. Mas a literatura traz realmente que dá para usar. A questão, eu entendo o que você quer dizer, até para manipular o menos possível, né? O catéter. Infecção de corrente sanguínea também é uma realidade? Infelizmente. Difícil, né? Acho que é muito difícil, né? Ainda mais que os nossos pacientes são imunocomprometidos. Exato. E os catéteres semi-implantados do tipo Proviac vocês utilizam? Infelizmente ainda não. A gente tem uma criança utilizando o de diálise, o Permicat, mas na nossa instituição, o Hickman, por exemplo, não é uma realidade. O que pode acontecer? Às vezes as nossas crianças são encaminhadas para Curitiba, né, para o transplante, e eles retornam para nós do transplante com semi-implantado. Mas é uma realidade muito distante. Uma criança ou outra que, por ventura, precisou de algum tratamento emergencial aqui e que não conseguiu se deslocar até lá, por exemplo. Mas hoje ainda não é a nossa realidade. Acho que na verdade é uma realidade de poucos serviços mesmo, né? Porque é um catéter de alto custo, né? E exige uma equipe treinada para a inserção dele. Mas a gente vê na literatura muita citação, né? Não só do paciente oncológico em si, mas naquele que precisa de um tratamento prolongado, por exemplo, parenteral domiciliar, né? E eles têm usado muito os catéteres semi-implantados, né? É um intermediário entre o PIC de longa permanência e o Portocat, por exemplo. Né? Exato. Que não precisaria de um procedimento cirúrgico, né? Para inserção. E aí, pensando em segurança do paciente, as barreiras, né, que vocês tentam gerenciar isso em prol da segurança, enfim, evitar eventos adversos, como que é isso lá? Tem alguma coisa adicional, considerando os quimioterápicos, ou segue o padrão universal? Lá a gente tem um sistema, né, para notificação de evento adverso, e a gente trabalha constantemente para que a equipe notifique, né? Não é uma cultura punitiva, né? É uma cultura eterna, né? Exato. Educativa, né? Educativa. Exatamente. Pensando especificamente na quimioterapia, a gente começa com a manipulação dela, né? Lá na farmácia de quimioterapia, que é um ambiente à parte e é feito por farmacêutico em capela de fluxo laminar, estéreo, né? Sem contato, paramentação adequada. E a gente considera a prescrição de quimioterapia
com uma tripla checagem. Então, ela é checada pelo médico que prescreve quanto à dose correta, né, para esse paciente, pelo enfermeiro que vai solicitar a manipulação dessa quimioterapia, e também esse enfermeiro precisa garantir que essa criança tem condição clínica para receber, né, e via de acesso disponível. E a partir daí ela vai para a farmácia de quimioterapia e o farmacêutico também faz uma validação antes do preparo. Então, a gente tem essa tripla checagem antes do preparo. Após ela ser preparada, ela já vai para o setor pronta para administração. E a partir daí, o enfermeiro paramentado precisa de uma dupla checagem em todas as etapas. Então, no recebimento desse quimioterápico, no momento que ele vai para a instalação para o quarto do paciente, na instalação propriamente dita, seja ela em bolos, em bomba de infusão ou gravitacional, e a gente checa na instituição essa dupla checagem com uma caneta verde. Então, além da checagem tradicional, eu preciso que outro profissional valide a minha técnica e a minha administração com essa dupla checagem. 2 enfermeiros. 2 enfermeiros ou algum técnico que ainda é habilitado, mas que hoje não manuseia. Entendi. Que legal. Legal, né, gente, conhecer essas realidades, que são particularidades, né, de um hospital oncológico. Então, é bem legal entender. E os guias medicamentosos que você comentou, é muito bonitinho lá. Gente, quando eu fui visitar, fica na parede, numa pasta, como que chama aquela Suspensa. pasta? Uma pasta suspensa. Eu olhei aquilo, fiquei encantada. É uma pasta que você vai abrindo ela assim, ó, perfeito. É um setor bem organizado mesmo. De fácil acesso, fica ali onde prepara a medicação, todo mundo, né? E não só endovenoso, mas por via digestiva também. Hipodermóclise. Vou chegar, já vou aproveitar até o gancho. Hipodermóclise, né? Em criança, como que funciona isso lá? Hoje a gente ainda está em desenvolvimento, né? A hipodermóclise, ela é muito utilizada na instituição, principalmente para paciente adulto paliativo. Certo. Para as crianças, acredito que a gente tem uma taxa de utilização ainda muito aquém do que a gente poderia utilizar esse recurso, uma vez que é uma fácil punção e que ela pode receber muitas medicações que são utilizadas, né? Principalmente para o paciente paliativo, mas não só para o paciente paliativo, né? A gente pode utilizar para controle de dor, né? Por exemplo. Para a criança, a gente ainda precisa amadurecer um pouquinho mais essa interação, pensando justamente no tecido subcutâneo ali das crianças, principalmente menores, ou na agitação, né, no manuseio. Hoje a gente ainda utiliza um dispositivo agulhado, né, para punção de hipodermóclise, e a gente está tentando transicionar para um dispositivo sobre agulha. Então, que seria uma maneira mais eficaz da gente manter essa punção. Porque o tecido subcutâneo, a minha punção fica maleável ali, né? Então, qualquer soltinho da minha fixação... Uma criança também que vira uns 320. Exatamente. Ele vai sair como se não houvesse amanhã. E aí eu tenho risco desta agulha estar lá naquele momento e causar algum outro dano, né, para o paciente. Então, a gente está tentando transicionar para esse outro dispositivo, que eu acho que vai ser um ganho. Inclusive, vai facilitar a punção para as crianças também. As crianças, né, nem sempre elas colaboram, assim, né? Me veio a lembrança no plantão esse final de semana, a gente tinha uma criança entubada que estava tranquila. Do nada, ela acordava, era uma coisa assim, você só viu a perninha dela tentando chegar, quase uma pirueta, assim, e a gente saindo correndo, porque realmente, né, algumas coisas a gente tem que adequar de acordo com o nível de atividade da criança, né? Exato. Não é nem porque não teria indicação, mas é que às vezes ela não colabora mesmo, e aí acaba tendo um risco maior, né? Isso. A gente teve uma criança na UTI PED que fez hipertermia maligna. Nossa. Ela foi para um procedimento cirúrgico, precisou ficar entubada, a gente recebeu ela entubada. E foi 5 segundos, estava todo mundo em cima da criança, a gente virou as costas, ele restrito conseguiu retirar o tubo em menos de 1 segundo. Eles são muito rápidos. Conseguiu ficar sem, ainda bem. Ele mesmo resolveu, falou, né? Não precisava mais, eu já sarei. Mas é bem por aí.
E com relação a cuidados paliativos, eu também conheci lá a estrutura que vocês têm de cuidados paliativos do adulto, né? Uma casa, né? Uma casa. Cozinha, Churrasqueira. É uma casa aquilo. Só que não comporta as crianças. E tá tendo a construção, não é? De um outro hospital. Isso mesmo. Tem a previsibilidade, a equipe de cuidados paliativos do adulto lá também abrange as crianças. Como que elas ficam nessa necessidade? Hoje ela é voltada para o adulto. A gente pode chamá-los, né? Mas eles não assumem os cuidados integrais, né? Hoje eles mais trabalham ali, principalmente pensando em controle de dor dessa criança, independente do tamanho, né? Da idade. Acho que o cuidado paliativo infantil, principalmente para criança oncológica, talvez no geral ainda é um grande desafio, né? De até onde é o meu limiar de sair do curativo, né, e não ultrapassar a barreira para se tornar algo maléfico, né, para aquela criança. Não só pro profissional médico, mas para a equipe também, né? É muito difícil. Essa é uma decisão que precisa ser tomada em equipe, né, multidisciplinar, para que isso seja aplicado e que a conversa com os pais ela seja no teor de que nós, enquanto equipe, achamos que hoje, né, a melhor opção seria essa. E não o que a gente ouvia falar há não muito tempo atrás, mas você vai querer que faz alguma coisa ou não? É aquela... Difícil, né? A gente conversou alguns episódios anteriormente sobre isso, né? Como a gente tem evoluído nos conceitos, temos melhorado a aplicabilidade, mas a jornada ainda é longa, né? Quando a gente fala da pediatria. Exatamente. Aquela coisa idealizada, que se estuda, que se estabelece, ainda existe um vácuo ali, né? Entre a teoria e a prática, apesar de que já estamos muito melhores se for comparar com anos atrás, né? Não, com certeza. Acho que esse limiar ele já está bem mais estabelecido, né? De que talvez neste momento o melhor que a gente pode oferecer para essa criança é o conforto, né? Nenhuma opção curativa para essa doença que hoje não tem cura. Apesar disso, a gente tem inúmeras coisas que podem ser feitas. Procedimento cirúrgico que às vezes a gente faz, tratamentos, né? Enfim, pensando em melhoria de qualidade de vida. Ainda assim, precisamos desenvolver muito, né? Considerando ainda mais a criança oncológica e que ela tem, de fato, a sua primeira linha de tratamento, que é o mais indicado pela literatura, e que a gente pode tentar outras linhas de tratamento também, pensando no máximo ali que a criança suportaria esse processo, né, sem causar nenhum malefício. A gente vem trabalhando muito com as equipes, principalmente com a equipe de enfermagem, frente a isso mesmo, que o cuidado paliativo, não só para criança oncológica, né? Na verdade, o paliativo oncológico nem está no top 1 ali, né? Das patologias. Mas pensando que existem muitas doenças hoje que não têm cura e que a pessoa está em cuidado paliativo e que a gente não fala. Pois é. E isso é o que eu comentei acho, semana passada, né? Com você montando uma aula de cuidados paliativos para a comunidade. Aí eu fui atrás de uns guidelines, né? Aí você vai olhar a nível mundial as indicações de cuidados paliativos para a população pediátrica. O oncológico é um pedacinho muito pequeno dos gráficos. A grande maioria são as doenças não evolutivas ou evolutivas, enfim, neurológicas. Mas assim, a parte da oncologia que eu imagino que, lendo, isso surgiu da criança oncológica, talvez a discussão maior, o start, né? Então a pessoa já olha aquilo, ficou algo estigmatizado também. Mas na prática, cuidado paliativo, a oncologia está lá, ó, é um pedacinho do gráfico. Exatamente. E pensando nisso, talvez a gente ainda tenha um passinho à frente, né? De que talvez essa determinação pro paciente oncológico ela aconteça mais fácil, não sei se eu posso usar essa palavra, pela série histórica mesmo, né? Apesar das dificuldades, principalmente do enfrentamento da equipe. Sim. Uma criança, mas não tem mais nada mesmo para curar, né?
Até falei essa semana para umas alunas minhas de que, principalmente a enfermagem, mas acredito que todas as profissões da área da saúde são formadas para salvar vidas, né? Ponto. Mas salvar nem sempre é curar, né? Salvar é fazer o que eu posso fazer para aquele paciente naquele momento. Verdade. E a gente percebe, assim, é até irônico, né, essa participação pequena da oncologia no montante de pacientes e cuidados paliativos. Particularmente na pediatria, o cuidado paliativo ele se desenvolveu dentro da oncologia pediátrica. E hoje os serviços que fazem oncologia pediátrica, eles são referências para cuidado paliativo infantil, né? E assim, num patamar bem mais avançado, né? Já saindo desse conceito, né, de que é um tratamento de limitação, ao contrário, é um tratamento diferenciado e avançado, né, no sentido de qualidade de vida para o paciente. E até alguns mitos que foram quebrados já, porque sempre se falava que na criança a questão da analgesia era o principal ponto do cuidado paliativo. Só que tem levantamentos que falam que a náusea e a dor abdominal são piores do que a dor, né? Incomodam muito mais a criança do que a dor. Então, é uma ciência que certamente ela deve ter uma participação de impacto muito maior devido ao paciente oncológico mesmo. Talvez o que aconteça nos outros segmentos é que vocês comentaram, né? Ele é elegível para cuidado paliativo, às vezes ele até já está em cuidado paliativo, mas ninguém contou para ninguém que isso está acontecendo, né? E na oncologia, né, como é um câncer, a terminalidade, a gravidade, então isso não tem como esconder, digamos assim, né? Mas a gente percebe que mesmo fazendo cuidado paliativo em pacientes não oncológicos, muito da construção dos protocolos, dos métodos de entrevista e abordagem familiar vieram da oncologia geral e da oncologia pediátrica. Acho que é importante a gente citar também que os familiares, eles, né, assim como as crianças oncológicas são fortes, os familiares também são. Inclusive, a gente consegue que eles nos verbalizem. Tudo bem, já está sofrendo demais, porque o tratamento em si, ele é sofrido, né? Não é um tratamento fácil, ele tem N complicações que podem se desenvolver decorrente do tratamento, decorrente da doença, e que muitas vezes eles compreendem que hoje o que a gente pode fazer de melhor para essa criança talvez seja de fato mudar essa estratégia. E as crianças que têm um maior conhecimento, maior cognição, também têm verbalizado, né? Não, tudo bem, não quero mais fazer quimioterapia, né? Por exemplo. Eu acho que no começo dessa conversa foi falado, né, do impacto sobre a família e também sobre a questão do quanto que essas crianças nos tornam melhor profissionais, né? Mas esse tornar melhor acontece entre os familiares também. Eu não vou citar o nome, mas acho que você deve saber de quem eu vou falar. Recentemente, uma criança que tinha uma neoplasia intracraniana e que acabou tendo complicação no sentido de metástase para a parte de coluna. Então, era uma criança que sofria muito por dor e já tinha sido tentado de diversos tipos, né, de tratamento analgésico, estava em cuidados paliativos. E o que gerava sofrimento para essa mãe era exatamente ver a criança sentindo dor. Mas era uma mulher tão forte, você comentou que são familiares fortes também, que mesmo depois do falecimento da criança, da morte da criança, ela fez questão de voltar no HU e levar presente para as crianças como um gesto de gratidão. Então, lembrando assim, de quanto que a criança tinha sido bem tratada durante aquela ocasião que ela permaneceu na nossa UTI. Então, o quanto de força que você via naquela mulher, né? Que estava lá, apesar de toda a perda, de todo o luto, agradecendo ainda e tentando beneficiar outras crianças que nem oncológicas eram, né? Crianças que eram hospitalizadas. Né? A gente tem um bem semelhante, uns pais, né? Um pai e uma mãe de uma criança que faleceu com leucemia. E ela foi um tratamento muito curto, né? Uma criança que evoluiu com uma piora muito rápida. E desde que eu assumi a coordenação, eles já foram 2 vezes levar brinquedos que eles fazem arrecadação lá para a instituição. E aí eles vão com a camiseta estampada com o rostinho da criança para todo mundo ver que eles querem trazer algum tipo de benefício ali para as crianças que ainda estão em tratamento. E a fala deles é justamente essa.
Ai, meu filho gostava tanto de brincar aqui que eu quero que sempre tenha brinquedo para que as outras crianças gostem também. Então, eles fazem essas ações, né, na cidade deles e levam para nós todos os brinquedos que eles arrecadam. E aí a gente sai distribuindo para as crianças que estão internadas e deixando ele lá na brinquedoteca também. Como que é a rotatividade de funcionários? Pensando na parte psicológica agora, tá? Pensando assim, não é um perfil que todo profissional dá conta. Vamos combinar, por mais que a gente trabalhe com pediatria, eu amo criança, mas assim, não é um perfil que qualquer pessoa vai lá e vou trabalhar, né? Tem que ter um preparo desse funcionário, tem que entender que saiu do hospital, né? A vida dele é fora do hospital, não é ali no hospital. Como que vocês lidam com essa saúde mental do funcionário? E se é frequente ter desistências, né, assistenciais, né, pedido de demissão, enfim, por motivos emocionais, assim? Acho que especificamente lá na pediatria, todo mundo que não tem um contato prévio tem ali essa primeira semana de choque de realidade. E essa primeira semana geralmente vai pro lado bom. Nossa, mas essas crianças estão assim, mesmo em tratamento, mesmo internada há 50 dias, mesmo num protocolo da Hemato de 45 dias hospitalizados, acabou de operar. Tá pulando quase. E tá assim. E eles começam a enxergar de uma maneira um pouquinho diferente. A gente tem trabalhado nisso enquanto pediatria, enquanto instituição, então ofertado alguns aconselhamentos, né? Porque a gente sabe que de fato é muito pesado. Mas a nossa rotatividade, por esse motivo, ela não é alta. Não na pediatria. Ainda assim, tentamos trabalhar caso a caso, né? Porque impacta, né? E as pessoas precisam, de fato, entender que o que elas podem fazer por aquele paciente, aquele cliente, naquele momento, elas estão fazendo o melhor. A partir dali, eu estou corresponsabilizando o meu próximo colega que está assumindo o plantão e a minha parte eu fiz, ponto. Volto no próximo plantão, né? A vida continua lá fora. Porém, todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo se aproxima muito com os familiares, né? A gente teve recentemente uma auxiliar administrativo da UTI pediátrica que tá lá o tempo todo e que ela verbalizou: isso aqui pra mim é muito pesado. Ninguém me falou, né, que trabalhar em ambiente hospitalar ia ser assim. E a gente começou a trabalhar frente a isso e começou a observar mesmo. O pesado era que a criança queria um desenho. Ai, eu vou pegar um desenho, eu vou pegar um lápis, eu vou fazer ali. Ela também queria participar deste cuidado, né? E a partir do momento que ela achou o seu espacinho ali para participar, ela entendeu que o que ela podia fazer para aquela criança estava sendo feito. E aí virou essa chavinha de que consegui fazer o melhor que eu podia. Ponto. Vamos pro próximo. Maravilhoso. E aí, pensando em você, Amanda, assim, já é uma jornada, é a sua especialidade, é a sua vivência, é o seu trabalho, né? Agora você respira isso. Como que você enxerga não só as suas mudanças frente a esse mundo, mas também os desafios de ser coordenadora de enfermagem de uma equipe tão grande, de setores importantes? Como que você lida, como que você enxerga? E teve essa semana, uma pessoa me perguntou numa caixinha lá, dica que ela ia assumir a coordenação, sabe? De uma UTI pediátrica, ela estava um pouco receosa, querendo dicas de como ela poderia proceder. Então, que dica que você dá também para enfermeiros que estão entrando nesse mundo, né? Coisas que às vezes você aprendeu desbravando mesmo, né? Porque a faculdade realmente não ensina, né? Acho que hoje eu sou uma outra pessoa, com certeza, né? De quem eu era alguns anos atrás. E muito eu devo pro ambiente no qual eu me inseri, né? E a partir daí a gente consegue se moldar frente ao que a gente precisa desenvolver naquele momento. Acho que sempre tive em mente de que a gente fazer o melhor que a gente pode fazer dentro da nossa realidade é o que o paciente precisa naquele momento e que nós estamos no ambiente hospitalar pelo paciente, né?
apesar de ter outras atribuições, o nosso produto final sempre vai ser ele. E eu preciso me importar com tudo que vai envolver para chegar na ponta. Porque eu posso fazer o melhor trabalho de coordenadora, de alinhar com a equipe, mas se não chegar para o meu paciente, meu trabalho não foi feito, né? A gente precisa voltar esse olhar, né, para o paciente, para a sua família, para o cuidado que está sendo prestado. E eu acho que o grande desafio da coordenação é, de fato, talvez sair da sua zona de conforto, de enxergar isso na prática, lá na ponta, e enxergar isso do lado de fora, né? O que eu posso fazer, né, com todos os colaboradores que estão sobre a minha atribuição, para que eles entendam que a gente precisa dar o melhor pro paciente, para o nosso produto final, né? Qual que é a nossa realidade, o que a gente vai enfrentar. E no dia a dia, o que o enfermeiro mais faz é tomada de decisão e gerenciamento de conflitos, né? Bota conflito. Olha, a gente sai PhD em resolver problema, né? Exatamente. Inclusive, da gente conseguir separar qual problema que é meu, que precisa ser resolvido, e qual problema que não é meu, que precisa ser delegado. Né? Acho que isso é um exercício constante, né? Não vou dizer que é uma tarefa fácil. Constantemente, inclusive, estou estudando para isso, né? Para a gente pensar em manejo de liderança mesmo, de equipe, de lidar entre pares, lidar com pessoas que muitas vezes têm de experiência no ambiente de trabalho, o tempo que você tem, a idade que você tem em anos de vida, né? E como é que a gente pode fazer com que a gente ganhe respeito, principalmente. Que é, na verdade, demonstrando um bom trabalho, baseado em evidência, corroborando ali com a prática, né? Não pensando em atitudes que são ilusórias, que na teoria é excelente. Não é aplicável, né? Exatamente. Que não vai chegar no produto final. Ali, né? Isso. Então, constantemente, eu venho estudando sobre liderança, né? Como lidar com pessoas, como resolver conflitos. E autoconhecimento acaba, né? Porque a gente tem que aprender as nossas fragilidades também, né? Para conseguir gerenciar melhor o processo, exatamente. Né? Inclusive, de, às vezes, escutar alguma demanda e pensar, né? Não acredito que você está me falando isso, né? Olha, não posso responder isso. Então, pera lá. Como é que a gente pode resolver? E se a gente resolver isso junto, né? O grande desafio do enfermeiro coordenador é desenvolver liderança dos seus enfermeiros. Eu não quero estar lá para liderar uma equipe técnica, porque eu tenho um enfermeiro para fazer isso. Eu quero auxiliar que o meu enfermeiro tenha facilidade para liderar a sua equipe técnica. Então, acho que esse é o grande desafio. A gente vai formar, né, pessoas para isso. E existem inúmeras estratégias que a gente pode utilizar e que já são recomendadas em literatura, mas para isso precisa de treino, né? Ninguém nasce sabendo, então a gente precisa de um tempo de amadurecimento. Então, assim que eu entrei na coordenação, às vezes eu olhava, né, minhas colegas coordenadoras também e pensava, nossa, mas para elas parece tão fácil e para mim é tão difícil, né? O que eu estou fazendo de errado? Mas é porque eu não tinha dado tempo, né? Precisava enraizar isso em mim para que eu pudesse passar para as outras pessoas. Então, a dica para essa pessoa da caixinha é estudar bastante e dar tempo ao tempo, né? Ninguém nasce sabendo. Perfeito. É uma área assim que para quem está de fora, né, sempre vai ter esse questionamento mesmo, né? Mas como assim, né? Lidar, cuidar e conviver com crianças graves, com crianças oncológicas, crianças de UTI, né? Crianças que requisitam terapia intensiva. E vai ter realmente muita gente que vai enfrentar, né, bloqueios, vai enfrentar dificuldades de adaptação. Mas, como você mesmo disse, o fator tempo é a melhor das variáveis, né? Tanto é que você também vai passar por esse momento em que chega um certo momento da nossa vida profissional que você percebe que conviver com esse tipo de trabalho não te faz mal. Ao contrário, faz bem.
e você ficar longe desse trabalho é que faz mal. Então, assim, é uma conexão que acontece com o tempo mesmo, né? Então, são pacientes, a gente está falando de criança porque o nosso assunto é criança, mas eu acredito que com os adultos seja a mesma coisa, né? São pacientes que, mesmo que vivam por pouco tempo, a missão deles é tão grande que é tornar os familiares melhores e é tornar o profissional melhor. Ao longo da vida sempre vão surgir, né, crianças, como a Flávia citou, e outras que o tempo pode passar, mas quando elas chegam na sua vida, existe sempre um antes e depois. Você sabe que você ficou diferente depois que conheceu aquela criança. Não é porque você gosta mais, gosta menos, mas é algo que não é explicado, né? E é bom que a gente tenha esses eventos que não são explicados cientificamente para a gente se sentir um pouco mais humano, né? Então, apesar assim de que, embora você tenha escolhido como subespecialidade, como área de atuação a neonatologia, a oncologia chegou na sua vida de uma maneira meio inesperada, mas eu que não conheço assim no dia a dia percebo o quanto que você gosta do seu trabalho, né? O quanto que é um trabalho que te traz um retorno pessoal muito grande. Eu acho que esse é o principal ponto, né? É claro que a gente sempre tem que pensar na valorização profissional, na qualidade de trabalho, mas acho que quando você se sente bem fazendo o que você faz, é porque você realmente está no caminho certo, né? Então isso é bem visível nas suas falas e nas suas respostas. Obrigada, acho que é realmente isso, né? Talvez as pessoas comentam, né? Nossa, mas nada a ver com o que você escolheu para estudar, né? Eu falo, talvez realmente a oncologia tenha me escolhido, né? E que gostoso de te ouvir. Eu lembro de você na faculdade, assim, de verdade. E ver o seu crescimento ao longo desse tempo é muito bonito. Acho que todo professor gosta de ver o aluno crescendo e se superando, né? E você fez isso com excelência. Foi maravilhoso te ouvir. Foi maravilhoso entender a sua posição lá, o quanto que você faz diferença no ambiente que você está. É um hospital grandioso, né? Na parte administrativa tem a Nathalie. Nathalie foi minha contemporânea de residência. Um beijo, Nathalie. Está de licença maternidade, né? Ela tá para voltar já. Vai defender o doutorado logo, nasce outro filho daqui a pouco. E também é um hospital que absorveu grande parte dos residentes egressos da neonatologia também e da saúde da criança. E que são excelentes profissionais, também estão ali. E é muito bom, sabe? É muito bom ouvir uma especialista falar. É o que a gente fala, a pediatria ela já é uma especialidade, mas a subespecialidade ela vem muito forte. É importante que isso tenha, porque é uma visão além do pediatra geral, né? Que é uma especificidade. Por isso que eu até já agradeço, porque ela vai voltar em outros momentos. Ela vai dentro da nossa plataforma, né, Amanda? Com um grande prazer vai ser para nós para falar desse tema específico aí da enfermagem oncológica, porque é uma vivência que o podcast é aquela pincelada, né? Acho que não é nem 0,1% do que isso representa. A gente nem teria tempo hábil de abordar tantas coisas. Por isso, se vocês quiserem que aprofunde alguma coisa, né, a gente pode combinar um outro podcast, um outro momento para falar de temas mais específicos da área da oncologia, mas para as pessoas terem um pouquinho de ideia da dimensão que é, né? E eu agradeço imensamente essa sua disponibilidade de ter vindo até aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Acho que realmente a gente precisa conhecer um pouquinho mais das crianças oncológicas, porque independente do ambiente de trabalho que você se encontrar, em algum momento essa criança chegará até você, né? Seja no pronto atendimento, seja numa emergência, seja por alguma outra complicação, enfim, elas estão por aí, a gente precisa estar apto, né, para atender esse tipo de população. Complicam bastante também, né? Complicam bastante. Quimioterapia. Mas, talvez tema até para outro episódio. Curtam o nosso episódio, se inscrevam no YouTube, segue a gente no Instagram, né? Essas métricas são importantes para a gente compreender que tem sido temas relevantes para a prática profissionais de vocês. E aí nos sigam e a gente se vê no próximo Pedcast. Muito obrigada, viu, Amanda? Imagina, obrigada, gente.